Autor de incêndio e danos em imóvel residencial, ameaça e posse ilegal de arma de fogo. O fato ocorrido na manhã deste dia 9 de fevereiro por volta das 10 horas. Durante a operação policial, a Polícia Militar, atuante em Padre Paraíso, recebeu notícia-crime dando conta de que na comunidade rural de Córrego do Cristal, situado no município de Padre Paraíso, um homem de aproximadamente 47 anos havia ateado fogo na residência de seus próprios pais, onde apoderou-se de um machado e de uma enxada e danificou o imóvel e demais benfeitorias existentes no local. Ainda de acordo com a solicitante, irmã do autor, relatou que o seu irmão também estaria de posse de uma arma de fogo, ameaçando-a de morte, e também a uma outra vítima que seria primo de ambos. De posse dessas informações, uma equipe policial militar imediatamente deslocou-se até o endereço informado e no local, os integrantes da equipe avistaram uma casa com todas as portas e janelas abertas, e no interior do imóvel foram visualizados diversos móveis e objetos queimados, várias sacas de café em grãos derramadas ao solo, muitos utensílios revirados e a cozinha completamente incendiada. Também, conforme fora informado pela solicitante e observado pela equipe, devido à alta temperatura das chamas do fogo, um tanque de lavar roupas feito de material sintético, ele derreteu-se e o telhado existente na cozinha acabou por desabar. A equipe policial militar prosseguiu nas buscas no interior do imóvel, onde foram encontrados um machado, uma enxada e, segundo a solicitante, foram utilizados como armas para ameaçar as vítimas e para danificar aquela residência. Também no local foi apreendida uma espingarda tipo polveira, a qual o autor apropriou-se para fazer ameaças e amedrontar a comunidade local, conforme relatado pelas vítimas. Ainda na propriedade, a solicitante mostrou à equipe policial militar vários pés de café que foram ceifados de um cafezal ali existente, e também apontou uma outra área em que o autor incendiou, vindo a queimar madeiras provenientes de árvores de eucalipto plantadas no terreno, as quais o autor havia derrubado e serrado dias antes, e por pouco o fogo não se alastrou para a vegetação nativa no local, o que poderia ter causado um grande dano ambiental se não fosse o tempo chuvoso. Além disso, enquanto permanecia no local, a solicitante informou que os seus pais tiveram que abandonar a casa para abrigarem-se na casa de uma outra irmã sua, no município de Teófilo Otoni, onde estão sendo obrigados a permanecer por tempo indeterminado, temendo pela vida deles, considerando que os pais da solicitante são idosos e encontram-se muito debilitados com os problemas de saúde de seu irmão, o autor dos fatos. Constantemente os ameaçava verbalmente de morte, falando que teria amigos traficantes do bairro Cabana, na região metropolitana de Belo Horizonte, os quais iriam vir para a cidade de Padre Paraíso para assassinar os familiares da solicitante. Por outro lado, a outra pessoa que sofreu ameaça e dano patrimonial, primo do autor, relatou que nesta mesma data, por volta das 6 horas da manhã, o autor danificou a porta da casa desta vítima utilizando-se de uma enxada e falando em alto tom que isso era só um aviso. Em relação ao autor, após cometer todos os atos relatados pelas vítimas, chamou um táxi e deslocou-se para o centro da cidade de Padre Paraíso. Diante dos acontecimentos, a equipe policial militar retornou para a zona urbana de Padre Paraíso e deu início a intensos rastreamentos a fim de encontrar o autor, o qual foi localizado na rua Presidente Bernardes, área central, e na sequência foi capturado pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido, ameaça e dano patrimonial, assim considerando que o autor não acatou as ordens emanadas pelos policiais militares durante sua abordagem.
e que estava bastante agressivo, foi necessário utilizar de técnicas de imobilização, de algemação, a fim de preservar a integridade física da equipe de policiais militares e do próprio autor. O autor foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil em Padre Paraíso, juntamente com todo o material apreendido, sendo uma arma de fogo tipo polveira, um machado, uma faca, uma tesoura, uma enxada. Repórter Josilei Silva. 7h19. Que tristeza, hein? Tristeza essa ocorrência registrada na zona rural de Padre Paraíso, e as autoridades agora estão trabalhando